Fala pessoal do meu canal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem como sempre, voltei para mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eros e esse é o canal A Memória das Árvores. Se você não é inscrito neste canal, peço que você se inscreva, fique aqui com a gente. E hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês pediram muito no Instagram. Recebi muitas mensagens, aqui nos comentários também algumas pessoas pedindo, né, perguntando sobre como eu comecei a jogar tarô e sobre como fazer, né, como começar a jogar tarô, o que fazer, quais os passos, o que eu preciso seguir para começar a jogar tarô. Então eu vim falar um pouquinho da minha curta experiência com oráculos, não somente tarô, né, no título do vídeo tá tarô, só que aqui eu vou falar sobre oráculos de cartas, tá? E eu fiz aqui um mini roteirozinho sobre o que eu vou falar pra vocês aqui no caderno, então eu vou seguir a risca aqui as coisas que eu escrevi. E a primeira coisa aqui, né, como eu comecei, né, como eu cheguei no tarô, como eu passei a jogar profissionalmente, como eu vivo hoje do tarô. Tudo começou, né, uma linda história, era uma vez, em 2014, quando eu tinha 14 anos, de 14 para 15 anos, eu sempre falo isso no Instagram, quando ali em setembro, mais ou menos, entre setembro e novembro, mais ou menos, de 2014, o SBT colocou ao ar, né, tinha um quadro ali no programa do Domingo Legal, que chamava Os Paranormais, e é um quadro super interessante, eu sempre recomendo para os meus alunos, ou para as pessoas que se consultam comigo, ou enfim, pessoas que gostam de tarô no geral, para que assistam o quadro, porque eu acho ele muito interessante. E era basicamente um quadro onde eles levavam tarólogos, cartomantes, sensitivos, videntes, pais de santo, bruxos, toda essa galera aí paranormal, para desvendar crimes, né? Eles eram submetidos a provas onde era testado ali a sensibilidade dele com os oráculos, e era uma coisa super legal. E eu fiquei muito fascinado quando foi ao ar. E uma das participantes, que foi a vice-campeã, que é a Selena Fortuna, Selena F, era a que mais me deixava intrigado com a sensibilidade que ela tinha com o oráculo. E eu fiquei muito fascinado ali com aquele universo, e principalmente com a Selena, que foi a vice-campeã do reality. E ok, eu nunca mais ouvi falar sobre tarô, não pesquisei a fundo, era só um programa que eu gostava. E anos depois, eu resolvi reassistir o programa, ele tem completo no YouTube, se você procurar aqui no YouTube você encontra todos os episódios. Eu resolvi reassistir o reality, né, alguns anos depois. E ali eu já tinha saído da igreja, já tinha passado pela Umbanda, né, tinha feito ali, passado por uns processos espirituais. E nessa de reassistir o programa eu falei, eu vou comprar o meu baralho e eu vou começar a ler. E eu comprei o baralho cigano, foi esse daqui. Foi o baralho cigano, não comecei pelo tarô, comecei pelo baralho cigano, Lenormand. Esse aqui foi o meu primeiro baralho. Eu paguei na época R$13, eu acho. Numa loja, foi pela internet, pedi pelo Mercado Livre. E foi o meu primeiro baralho. E foi assim que eu comecei. Um tempo depois ali de eu ter comprado esse primeiro baralho, eu já seguia, né, a Selena nas redes sociais dela, inclusive um beijo, Selena, que eu acho que ela vai estar assistindo esse vídeo. Apareceu, né, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso com ela, com a Selena, a vice-campeã do reality shows paranormais, e ali a gente se conheceu, e foi uma troca super maravilhosa. Hoje, é até engraçado que eu tava falando isso pra ela semana passada, não imaginava que de assistir o programa eu estaria aqui trocando leitura com você, que às vezes a gente troca umas perguntas. E eu fiz esse curso com ela, de baralho cigano, não foi de tarô, e foi uma coisa que mudou muito minha vida, assim, porque ela lê as cartas de uma forma muito intuitiva, né, a Selena é uma cigana de berço, cigana Calon, e foi um divisor de águas, assim, pra mim, porque foi ali que eu acho que começou, que a minha vida começou a mudar e ir pra esse lado de oráculos. Eu trabalhava na época, tinha um trabalho num telemarketing lá no Brasil. Trabalhava no telemarketing e era um trabalho que eu odiava, assim. Era bem pesado e eu tinha uns problemas psicológicos por conta dele.
E um dia, de repente, eu fui mandado embora, né? Sem esperar, sem saber, eu não tava realmente esperando. E eles me mandaram embora, eu já trabalhava com os oráculos, mas era uma coisa que eu fazia porque eu gostava, não visando dinheiro, era uma coisa que me dava uma renda extra, mas não era o meu ganha-pão. E ali eu tava morando com meu ex-namorado na época, e eu me vi sem chão, porque era o que sustentava a casa, né? Ele também tinha um trabalho dele, mas a gente dividia as contas, e ele sozinho não ia conseguir segurar tudo. E aí foi uma voz, isso, não sei o que foi, uma voz, uma intuição, os mentores ciganos, que é a egrégora que eu me sinto mais próximo, mais aflorado, falaram pra mim, vai ler oráculo, né? Vai ler na rua. Inclusive tem vídeo aqui no canal demonstrando como é que era um dia de trabalho na rua. E foi isso que eu fiz. Eu comprei uma mesinha, 2 bancos, e eu fui ler carta na Avenida Paulista, em São Paulo, no Brasil. E eu fiz isso durante um bom tempo da minha vida. E foi muito bom, assim, porque as pessoas começaram a me conhecer, né? Eu levava um cartãozinho ali de onde tinha o meu contato, e as pessoas começaram a me procurar. Ah, eu vi o seu cartão dentro do metrô. Vi gente falando de você dentro do ônibus, e eu peguei o cartão e eu tô te ligando. E as pessoas começaram a vir, né? E eu ali todo final de semana na Avenida Paulista. Eu ia de sábado e domingo com a minha mesinha. Eu não cobrava um valor fixo. Lá na rua era uma oferta livre, a pessoa pagava quanto ela sentia que ela podia pagar. E eu fazia a leitura ali. E aí, um dia, isso foi perto do Natal, uma pessoa chegou pra mim e falou, acho que você devia abrir um canal no YouTube. E eu já seguia outros oraculistas aqui no YouTube, a Amanda Belém, a Amanda Eliazar, que eu gosto muito, a Paula Prado, né, eu assistia, mas nunca passou pela minha cabeça. Inclusive eu tinha até visto com a Selena, a gente conversou sobre eu ler cartas na rua, ela disse que eu não deveria. Ela nem chegou a ver nas cartas, ela só disse que ela achava que não era bom porque as pessoas iam abusar de mim. Por conta desse negócio da oferta livre. Acabou que eu fiquei com essa vontade, esse ímpeto de abrir o canal. E eu pedi pro tarô, inclusive ele tá ali, aquele tarô, foi o tarô russo que eu usei, aquele meio marronzinho. Eu perguntei qual seria o resultado se eu abrisse um canal, né? Quais seriam as consequências se eu abrisse um canal no YouTube para falar de tarô, para fazer tiragem de tarô. E eu não lembro quais cartas deram, mas eu lembro que foi uma carta, mais ou menos, uma carta boa e fechava com a carta do mundo. Esse é o único arcano que eu lembro. Deu um mundo no final da situação. Eu falei, caraca, o mundo. Eu aposto muito nesse arcano do mundo e eu vou abrir o canal. E eu abri o canal e explodiu, né? Ainda é um canal pequeno, não sei também quando que vocês estão vendo esse vídeo, mas foi um crescimento expansivo muito rápido. E foi assim que eu comecei, né? E aí eu comprei um tarô depois, passei a estudar, li alguns livros, né? Fiz alguns cursos, mas o único curso mesmo, assim, que eu peguei firme, que eu fui do começo ao fim, foi esse curso da Selena. Inclusive, ela deve estar com uma turma aberta agora, no dia que eu tô postando esse vídeo. Vocês podem procurá-la lá no Instagram, selenaf.oficial ou cel4tuna. Podem falar que vocês vieram de mim, ela vai ficar super feliz. Mas eu acho que acredito que ela vai assistir o vídeo. E foi assim que eu comecei. E aí foi indo no boca a boca, pessoas, ônibus, Avenida Paulista, chegou num ponto que eu não precisava mais ir pra rua, e o que estava basicamente sustentando a casa era os oráculos. Né? Eu me separei do meu ex-namorado, passei a morar sozinho, e eu consegui ali me manter com os oráculos. E é mais ou menos isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no Instagram em relação a como eu comecei. E eu queria explicar um pouquinho rapidamente a diferença, né? Algumas pessoas perguntaram também a diferença entre cartomante e tarólogo e oraculista, né? E é bem simples, né? O tarólogo, todo tarólogo é um cartomante, mas nem todo cartomante é um tarólogo,
né? O tarólogo, basicamente, é a pessoa que manipula o tarô, única e exclusivamente. Ou variações do tarô, né? Tarô egípcio, tarô... tendo 78 arcanos e tendo toda a linhagem arquetípica do tarô, ele é um tarólogo. Ele manipula o tarô, ele estuda o tarô, é um estudioso, né? Não somente manipular, ele tem um estudo do tarô. E o cartomante é a pessoa que manipula oráculos de cartas, né? A pessoa que manipula cartas. Só que eu sinto, né? Isso aqui é uma coisa minha. Entendam tudo que eu disser aqui como uma experiência minha e não como uma verdade absoluta. Eu sinto que o cartomante, ele não é muito para esse lado do estudo. Ele é uma coisa mais intuitiva, uma coisa mais de sensibilidade, uma coisa que chega perto de uma experiência mediúnica, entre aspas. E não é tanto essa coisa do estudo, né? Porque o ólogo, né, vai falar de estudo, né? Igual tem outras palavras com esse sufixo, geólogo, astrólogo, né? São pessoas que estudam aquilo, que chega a ser uma coisa quase que científica. Então o tarólogo, ele manipula o tarô e ele estuda o tarô. O cartomante, ele manipula cartas, baralho cigano, sibila, o tarô, o baralho tradicional, oráculo dos arcanjos, enfim. Por isso eu gosto de me denominar como cartomante e não como tarólogo, porque eu estudo o tarô, mas eu manipulo todos os oráculos de cartas de uma forma intuitiva e meio mediúnica, e eu gosto de me denominar dessa forma. E o oraculista é a pessoa que manipula oráculos, independente seja de cartas ou não. Ele pode manipular ali uma bola de cristal, ele pode mexer com runas, ele mexe com búzios, né? Oraculistas, a pessoa que mexe com oráculos. Certo? Bom, dito tudo isso, vamos para o título do vídeo, né? Que são os 5 passos aí mais importantes, que eu considero mais importantes no estudo e na manipulação dos oráculos, se você quer viver de oráculos ou se você quer tirar oráculos para você ou para a família, enfim. O primeiro quesito aqui que eu coloquei no caderno foi a escolha do baralho. É algo que eu considero muito importante, tem gente que não acha, né, que tem tarólogos que eu conheço que manipulam qualquer baralho, sem ter um quesito aí, alguma coisa que faça ele escolher aquele baralho e dá super certo. Gente que lê pra mim, que lê desse jeito e dá certo as coisas que eles dizem. Mas eu acho muito importante escolher um baralho que fale com você. É óbvio que no começo, né, é mais difícil a gente investir num baralho muito elaborado ou num baralho um pouco mais caro, né? Eu gosto muito de baralho caro, porque normalmente eles são os mais bonitos e eles duram mais. Mas esse aqui, ó, R$13, ele tá comigo até hoje, tá inteiro, né? Mas a escolha do baralho é para você escolher o baralho que fale com você, né? Não adianta uma bailarina escolher uma sapatilha, né? Não tem como ela ir para um espetáculo com uma sapatilha que não serve. Ou um pintor pintar com um pincel que ele não sente que é muito confortável. Ele sente que entre esse e esse pincel, ele sente que esse aqui é mais fofo e dá o toque que ele quer para as pinturas dele. Para oráculos, para cartas, né, para mim é do mesmo jeito, eu vejo como uma arte, a arte oracular. Então o baralho, ele tem que falar com você, você tem que achar bonito, você tem que achar que ele te inspire de alguma forma, porque ele vai ativar sensações, percepções que talvez nem você sabe que você tenha. Então eu levo muito em consideração os desenhos, a forma com que foi pintado. Por exemplo, tem tarô que é muito moderno, que é muito colorido, né? Igual aquele tarô da bruxa moderna, por exemplo, ou aquele tarô Videntes da Luz. Eu não gosto desses dois, porque eu acho muito colorido, eu acho muito moderno. Os tarôs que falam comigo normalmente são tarôs que parecem um vitral de igreja, sabe? Eu já até falei isso no Instagram. Igual aquele ali. Eu vou até pegar pra vocês verem. De tarô. Ele tá bem aqui na mesa. Esse aqui é o tarô russo, que foi ele que eu usei pra fazer aquela tiragem de quando eu deveria abrir o canal. Esse tarô fala super comigo, olha, ele tem super uns detalhes rebuscados, ele parece
uma pintura meio... um toque meio renascentista, né? Uma coisa bem rebuscada. Pra tarô eu gosto assim, se ele for muito colorido, muito moderno, igual Videntes da Luz, eu não me conecto tanto. Agora, pra baralho cigano, eu gosto que tenha uns desenhinhos, que tenha umas coisinhas mais moderninhas, porque o baralho cigano eu acho ele mais intuição e mais coração. E o tarô eu gosto de estudar a simbologia dos arcanos, porque ele é arquetípico. O baralho cigano ele é mais simbológico, né? Então, para baralho cigano, para mim, tudo bem. Se ele for, ele tiver uns desenhinhos, ele for uma coisinha mais fofinha, né? E, enfim, é isso. A escolha do baralho, eu acho que ela vai ser muito importante. É igual Harry Potter, né? Não é o bruxo que escolhe a varinha, é a varinha que escolhe o bruxo. Eu acho que essa regra vale pro oráculo. Pra mim. Não sou eu que escolho, é o oráculo que me escolhe e eu vou lá e escolho, né? Compro ele. Fora que também, outra coisa aqui, um adendo em relação a essa coisa de escolher baralho, eu acho bastante importante também ter vários baralhos diferentes, ter oráculos diferentes, porque eu até peguei aqui esses dois. Ó, aqui a gente tem a mesma carta da árvore. Aqui é uma árvore, nesse aqui, que é o meu baralho do Harry Potter, é uma árvore mais seca, né? Não tem folhas, é uma árvore mais grossa, né? O tronco mais grosso. E aqui, nesse é uma árvore mais jovem, né? Uma árvore que está cheia de folhas, ela é mais gordinha, o tronco não é tão rechonchudo, né? Tão grosso. E aqui eu interpretaria essas duas cartas, mesmo que são as mesmas cartas, de uma maneira diferente, né? Essa árvore eu vejo como uma árvore que dá frutos, uma árvore que está crescendo, ela está em expansão, né? Alguém que está em expansão, numa questão profissional, por exemplo, essa árvore aqui seria super positiva para um crescimento a longo prazo. E essa aqui não, né? Ela já está velha. Né? Aqui eu veria uma coisa que já tem raízes, uma coisa que já está enraizada, que não tem mais para onde crescer. Nesse baralho aqui. Então eu levo muito em consideração o desenho, a imagem que está sendo representada na carta, para minha interpretação. Passo número 2, né, depois de escolher o baralho, coloquei aqui, antes do curso, aprenda o seu baralho. Então antes de você comprar livros, antes de você se enfiar em um monte de curso no Hotmart, antes de você entrar em qualquer coisa, veja o que aquilo está falando para você. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar, e é assim que a gente faz no curso também, você vai pegar, por exemplo, a carta da árvore, e lá no curso eu falo assim para os alunos, eu não vou passar significado de carta para vocês. A gente vai pegar a carta, vocês vão olhar essa carta da árvore e você vai escrever no papel o que essa árvore está te lembrando. O que ela faz te pensar? O que ela te faz pensar? Né? Essa árvore me faz... parece a árvore que tinha no quintal da minha avó, que eu brincava com os meus primos em 97. Tá bom, então escreve isso aí. Mas o que isso tem a ver? Não sei, escreve porque vai fazer sentido para você lá na frente. Aí para outro aluno, essa árvore me lembra... me lembra o Parque do Ibirapuera, lá na Zona Sul de São Paulo. Escreve isso aí também, no seu livrinho de estudo de cartas. Porque vai fazer sentido lá na frente. A gente tem que trazer um pouco do nosso universo para as cartas. Porque se só for ficar pegando o significado pronto, eu acho que fica muito engessado e todo mundo leria da mesma maneira. E é isso que eu acho legal nos oráculos. Que cada um tem a sua maneira de ler. Ou a torre. Escreve aí, o que essa torre está te lembrando? Essa torre me lembra o edifício Terraço Itália em São Paulo. Então escreve. Aí para outro vai falar, nossa, essa torre me lembra um castelo que eu visitei na Escócia quando eu viajei. Então escreve isso daí também, né? Porque aí, o que lembra? A árvore, sempre que ela aparece no meu jogo, ela fala sobre alguma coisa que vai remeter à infância do consulente. Como se ele fosse encontrar alguma coisa, ou como se ele fosse ter uma sensação de déjà vu, sabe? Quando a gente tem aquela sensação de já viver o que está acontecendo naquele momento.
aparece assim pra mim, porque quando eu olho pra essa árvore aqui, ela me remete, e não me perguntem por quê, eu sinto o cheiro do bolinho de chuva que a minha avó fazia quando eu tinha uns 8, 9 anos. E eu ficava na cama esperando o bolinho ficar pronto. Porque é uma árvore, né? A árvore fala de ancestralidade, ela fala de família, mas principalmente essa, que ela tem esses gominhos, eu vejo muito os bolinhos de chuva da minha avó aqui. Então essa árvore me fala de lembranças, de memórias, né? Ou de expansão e crescimento, dependendo da pergunta. E a mesma coisa pro tarô. O que que esse imperador te lembra? E o que que esse desse outro baralho te lembra? Ah, esse imperador aqui, ele é mais velho. Esse outro aqui, ele é mais robusto. Ele é maduro, mas ele não é tão velho quanto esse. Então esse imperador eu leria de uma maneira mais... de uma pessoa mais velha. Esse eu leria de uma maneira... como se fosse um líder ou um chefe. Entende? Então eu acho muito importante ver a imagem, o desenho da carta. E aí depois que você vê o que significa para você, né? Depois de você dar o seu significado para a carta, aí sim é interessante você ir atrás de cursos, livros, outras visões, mas não só pegar aquilo como uma coisa pronta e verdade absoluta. Pega o que serve, né? O que eu sempre falo na leitura. Pega o que serve e o que não serviu, eu descarto do livro ou do curso. Número 3. Né? Aprenda visões diferentes, que foi o que eu acabei de falar, mas mantenha a sua. Gente, fujam de grupos de pitacos. Não é que é proibido, né? Você faz o que você quiser também. E eu acho que de vez em quando ajuda você ter uma visão, uma outra interpretação daquela leitura. Mas a leitura que vale é a sua. Né? Eu vejo muito em grupo de pitaco as pessoas... é isso daqui e pronto, acabou. E não tem outra interpretação diferente disso. E eu não acho certo. A interpretação que vale é de quem está lendo, de quem deitou aquelas cartas. Aprenda as visões diferentes, pegue aquilo que você sentir que serve, mantenha o que já é seu, o que é de bom, e adquira outras coisas, porque a gente aprende com outras pessoas. Número 4, não tenha medo de errar. Eu acho que esse é um dos mais importantes, porque a gente vai errar. Eu erro até hoje. Não tem um oraculista 100%, que ele acerte 100%. Inclusive a gente fez uma conta uma vez, probabilidade matemática. E a gente chegou a uma conclusão aí que a taxa de acerto dos oráculos é de cerca de 80% a 85%. Então vá já sabendo que você vai errar, não tenha medo de errar. Né? Eu sempre falo que o tarô, ele não é 100%, 100% é só Deus. Né? Então a gente vai errar sim. É óbvio que não tem como você ir para uma consulta e de 9 coisas que você falar ali, uma ou duas acontecer. Né? Aí eu acho que não vale a pena você pagar o valor. Mas vamos lá, de umas 9 coisas, pelo menos umas 7 acontecem, ou umas 6 acontecerem, aí eu acho que está mais dentro do que é aceito aí pela normalidade das pessoas. Mas não tenha medo de errar. A gente vai errar e se você não errar, você não vai aprender nunca, né? Tem muita gente que fica sempre muito na teoria. Não, eu tenho que ficar bom, eu tenho que ficar bom, e quando eu tiver bom eu vou ler para as pessoas de fora. Não. Né? Vai ler para as pessoas de fora mesmo. Quando eu fui jogar na rua, eu não tinha um domínio tão grande assim. Não estava tão preparado assim para ler. Mas a rua me preparou pro canal, e me preparou para eu viver disso hoje. Entende? Então não tenha medo de errar. Tá? E você não precisa também, tem muita gente que me pergunta, mas eu não sei, fico com medo de cobrar. Faça uma boa ação, né? Quando eu queria treinar, e eu não queria que ficasse... Não queria dar consulta de graça, né? Porque é um investimento que a gente faz nisso. Tanto de baralho, quanto de estudo, quanto tempo que você está dedicando àquilo. Eu pedia para a pessoa, né? Olha, deposita esse valor aqui na conta da CAGEC, que é uma instituição de caridade que ajuda crianças deficientes e com câncer lá no Brasil, em Taboão da Serra, São Paulo, em Taboão da Serra. Eu falava, se você depositar, fazer uma doação para essa instituição aqui, eu leio as cartas para você, eu leio o tarô para você. Antes de eu viver, né, quando ele estava trabalhando ali e o oráculo não era o meu ganha-pão, eu fazia dessa forma. Você deposita aqui na conta da instituição e eu leio o oráculo para você.
Então vá sem medo de errar. Vá sabendo que você vai errar. E o quinto e último aqui, que eu também acho que é o mais importante, o oráculo ele é um aprendizado eterno. Então, nunca você vai saber 100% de tarô. Nunca você vai saber 100% de baralho cigano. O oráculo dos anjos ou Sibila é um universo muito vasto e muito complexo. Né? E uma vida inteira não é suficiente para você aprender tudo que o oráculo pode te proporcionar. De conhecimento e de autoconhecimento. Né? Então, vá devagar. Não queira aprender o que você pode aprender em 3 anos em uma semana. Porque nunca a gente vai absorver tudo que o oráculo pode trazer para nós. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha sobre essa temática de cartas, sobre essa temática de tarô, sobre como eu comecei. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários dúvidas, elogios, objeções. Ou vocês podem me chamar lá no Instagram que eu respondo. Eu posso demorar para responder porque tem uma fila de mensagens. Mas se eu não responder, no mínimo dos minutos eu vou com certeza ler a sua mensagem. E é isso. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal. A gente se vê semana que vem. Então a gente vai se ver durante as semanas aí por muito tempo. Enquanto eu viver. Certo? Até mais.